queridas irmãs, meus queridos irmãos, um bom dia a todos, paz aos nossos corações. Sempre quando a gente cumprimenta aqui, a gente dá uma paradinha assim, porque é normal as palestras à noite, né? Durante o dia a gente tem as dificuldades do cumprimento. Mas eu quero dizer do grande prazer, né, de se retornar a essa casa que nós também vimos nascer, né? Podemos estar aqui nos primeiros momentos e gostaríamos de continuar sempre aqui, pela importância de casas espíritas como esta, né? Divulgando, levando o Evangelho de Jesus às criaturas. Como o Hilton estava dizendo no início, no seu introito, o ser humano ainda está muito voltado para os prazeres do mundo, para as satisfações do mundo. Mesmo na família, quando nós temos momentos como o de hoje, né? É natural de até uma certa forma, mas buscar a espiritualidade, buscar esses momentos como esse aqui, é que engrandece o espírito, né? Dignifica a alma da gente, e é o grande propósito nosso de buscarmos sempre isso. Né? Estamos no mundo, mas não devemos ser do mundo, buscando os valores que o mundo possa nos permitir para a construção desse ser espiritual que nós somos. Né? Hoje nós estamos trazendo essa reflexão aí, o filho egoísta que vem de uma passagem, de uma parábola denominada filho pródigo. Essa passagem está relatada somente em Lucas. E não tem esse nome de filho pródigo. Inclusive na tradução de Haroldo Dutra Dias, esse livro aqui, ó, o Novo Testamento, ele coloca a parábola dos dois filhos. Antes de fazer a leitura da parábola, que ela é muito importante, vamos tentar situar algumas coisas. Por exemplo, quando ele fala sobre o pai, tão bem explicado aí no início por Hilton, vamos identificar que pai é esse que ele está falando aqui, né? Ele está falando de Deus. E os filhos? Quem são? Né? Podemos nos colocar como esses filhos. Esse filho pródigo ou esse filho egoísta. Então a reflexão que nós chamamos nessa manhã é qual dos dois filhos nós estamos sendo nessa nossa caminhada. Fazendo a leitura da parábola, segundo aqui o Novo Testamento, tradução de Haroldo, diz o seguinte: e disse, certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: pai, dai-me a porção que me cabe da propriedade. Ele repartiu os recursos entre eles. É interessante aqui que o filho mais novo pede a parte dele na herança, e o pai divide para os dois, para até aquele que não pediu. Não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se do seu país para uma região distante e lá dissipou a sua propriedade, vivendo dissolutamente. Depois dele gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa. E ele começou a passar necessidade. E partindo, associou-se a um dos cidadãos daquela região, que o enviou aos seus campos para apacentar porcos. Ele desejava saciar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Mas caindo em si disse: quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães, e eu aqui pereço de fome. Após levantar-me-ei, irei ao meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno mais de ser chamado teu filho. Faze a mim como um dos teus assalariados. Levantando-se, dirigiu-se ao seu próprio pai. Estando ele ainda longe,
seu pai o viu. Compadeceu-se, correu, lançou-se sobre o pescoço dele e o beijou repetidamente. E disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Disse o pai para os seus servos: Trazei para fora a principal estola e vestiu-o. Dai um anel para a sua mão e sandálias para os pés. Trazei o novilho cevado, sacrificai-o e nos deleitemos, comendo-o, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado, e começaram a deleitar-se. O seu filho mais velho, porém, estava no campo. Assim que chegou e se aproximou da casa, ouviu música e dança. Convocando um dos servos, informa-se sobre o que seria isso. Ele lhe disse: O teu irmão chegou e o teu pai sacrificou o novilho cevado, porque o recuperou saudável. Ele ficou irado e não queria entrar. O seu pai, porém, saindo, o exortava. Em resposta, o seu pai diz: Eis que te sirvo há tantos anos. Jamais negligenciei um mandamento teu e nunca me deste um cabrito para deleitar-me com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que devorou os teus recursos com prostitutas, sacrificastes para ele o novilho cevado. Ele, porém, lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo e todas as minhas coisas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Esta é a parábola. O que nos chama a atenção nessa parábola? Primeiro é que nós falamos muito do filho pródigo. Nós comentamos muito aquele filho que pediu a sua parte na herança e foi embora de casa para um lugar distante. Lá, perdendo tudo, como a parábola diz, ele retorna e pede perdão ao pai e se reconcilia com a família. Este é o filho que nós prestamos muita atenção. Por outro lado, quando nós analisamos aquele filho obediente que ficou junto ao pai, nós também damos um crédito a ele por não ter abandonado o pai, por ser contra, ou contrário à atitude do seu irmão mais novo. Mas é interessante a gente fazer essa análise bem mais aprofundada. Aparentemente, sim, o irmão mais novo cometeu um equívoco. E o irmão mais velho fez o que deveria ser feito, o acerto. Mas nós vamos ver aqui, no final da parábola, quando ele estranha aquele festejo na casa do pai, e que chama um dos criados do pai e pergunta: o que está havendo aí? Para que essa festa? Foi teu irmão que voltou. E ele fica muito indignado com isso. E o pai, vendo o filho que não entrava na casa, que ficou distante, ele vai ao filho. Da mesma forma que ele foi buscar o outro filho, mais novo, que voltava para casa. E chamou o filho para entrar, para comemorar a volta do irmão. E o filho fala ao pai algo que demonstra todo o seu egoísmo, toda a sua falta de amor, todo o seu reencontro com essas propostas que o pai nos faz. Quando ele fala: eis que te sirvo há tantos anos, jamais negligenciei um mandamento teu, né? E nunca me deste um cabrito para deleitar-me com meus amigos. Ali era o filho cobrando do pai a recompensa. Então, será que ele ficou ao lado do pai por amor?
porque queria estar com o pai para ajudá-lo, para que fosse possível ampará-lo e protegê-lo. E quando o pai menciona que o irmão voltou, ele fala assim, ó: quando chegou este teu filho, ele não tratou aquele filho como irmão. Ele estava muito magoado. Ele estava muito entristecido. Era um orgulho, um egoísmo extremo dele, que só queria para ele. Nas pesquisas que nós fazemos pelo estudo, nos é chamada a atenção para os ensinamentos básicos dessa parábola. Nós já vimos que tem muitos ensinamentos. É uma parábola riquíssima para nós. Porque, como eu disse no início, esse pai é Deus. E nós somos os filhos de Deus. Quais as oportunidades que nós estamos aproveitando? O que é que nós estamos recebendo? De que forma nós estamos lidando com isso? De que forma nós recebemos isso? Essas benesses do Pai. Esses talentos que o Pai nos concede para a nossa jornada. Um dos ensinamentos básicos dessa parábola é a imutabilidade de Deus. Nós estamos sujeitos à lei divina, que é imutável, irreparável, constante, permanente. Independentemente de como nós agimos ou do que aconteça conosco, as leis são imutáveis. Deus é imutável. Porque Ele é soberanamente justo e bom. Ele é perfeito. As leis de Deus não precisam de reforma. O projeto divino é um e único para toda a eternidade. Porque muitas vezes nós analisamos o projeto divino, queremos entender o projeto divino pelos nossos projetos, que são incompletos. Nós iniciamos um projeto de construção de uma casa, de qualquer outro projeto da vida, dentro de pouco tempo nós estamos alterando esse projeto. E quando não, chegamos no final da realização desse projeto com ele totalmente alterado. Porque não há uma previsão. Nós não temos ainda essa condição de fazer uma previsão. Então tudo encadeia no universo. Porque o universo está posto nas leis divinas. Em qualquer mundo. Em qualquer parte. Dizíamos outro dia sobre as leis divinas, que são os 10 mandamentos. E eu chamei a atenção porque lá diz que Moisés nos revelou as leis divinas. Você só revela algo que existe, que já existe. E as pessoas acham que os 10 mandamentos foram criados por Deus para nós, para o ser humano reencarnado no planeta Terra. Os 10 mandamentos são leis divinas para o universo. Porque nós temos outros mundos, não só a Terra. Então estariam esses outros mundos isentos dessas leis divinas? Porque só foram reveladas aos homens terrenos? Absolutamente não. Então o projeto divino ele é amplo. Ele não tem necessidade de reparo. Então essa imutabilidade de Deus e das suas leis. Outro ensino básico é a unidade do destino, que é a redenção do homem pelo amor ou pela dor. E isso é o que acontece com todos nós. A gente sempre diz, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor. Se eu não busco esse melhoramento, esse crescimento, por uma iniciativa própria, da necessidade que eu sinto disso, eu vou por outro meio. Aquele que me sugere, que me leva às portas da busca dessa lei e desse destino. Então é muito importante que nós entendamos que é uma unidade do destino. Por que é unidade? Porque está na lei divina. Então não é pelo meu desejo,
O meu desejo é da reforma, mas do processo não, ele acontece. Outro ensinamento básico é a lei da causalidade. Causalidade, não é casualidade, não. É causalidade, que é a lei de causa e efeito. Nós fazemos uma ação que gera uma reação. E que nos volta. É aquele velho ditado da bola que nós jogamos na parede. Ela retorna à origem. Porque se assim não fosse, também a lei divina não estaria nesta imutabilidade. Porque dependeria de situações. Seria diferente para um e seria diferente para outro. A lei de causalidade nos atinge em todos os momentos. Outro ensinamento básico é a relatividade do livre-arbítrio. Eu sempre falo que eu acho que o livre-arbítrio é que vai nos pegar, nós espíritas, né? Porque a gente fala de livre-arbítrio com a boca tão cheia, né? Uma satisfação tão grande. E esquecemos que ele é relativo para todos nós. Né? Ele não tem nada de absoluto. Nós temos a vontade própria para decidir. E aí nós confundimos. Eu tenho o livre-arbítrio para escolher. Mas a partir da escolha gera para mim uma responsabilidade. A gente sempre fala do trabalhador na casa espírita. Ele não tem o livre-arbítrio para dizer hoje eu não vou, amanhã eu não vou, eu vou depois. No momento que ele escolheu ser um trabalhador da casa e atender às necessidades da casa em tais e tais dias, ele deixou de ter o livre-arbítrio, de ir ou não ir. Ele tem responsabilidades por ir ou não ir. Então essa relatividade do livre-arbítrio é muito importante que a gente comece a pensar sobre isso. Eu fui convidado pelo nosso irmão Wilton para vir aqui hoje. Naquele momento do convite eu tinha o livre-arbítrio de dizer sim ou não. A partir do momento que eu mandei mensagem para ele, eu aceito, eu assumi a responsabilidade de estar aqui hoje. E esse é o processo que nos rege e rege o universo, da causalidade. E o outro ensinamento básico é a evolução dos seres. Todos nós estamos fadados à evolução. Mais hoje, mais amanhã. No sentido horizontal, no sentido vertical. E a escolha sempre é nossa. Porque nós temos livre-arbítrio para isso. Escolher de que maneira nós queremos ir. O caminho sempre é o mesmo. A forma de caminhar que é diferente. O meu pai sempre dizia, quando a gente tratava desses assuntos, ele falava assim, Rui, eu quero ir ao Rio de Janeiro. Eu tenho várias maneiras de ir ao Rio de Janeiro. Eu posso ir a pé. É uma forma de ir ao Rio de Janeiro. Eu posso ir de bicicleta. Também vai chegar ao Rio de Janeiro. Eu posso ir de carro. Posso ir de ônibus. Eu posso ir de avião. Quer dizer, nós temos várias maneiras de nos locomover, de caminhar. Mas o destino final é o Rio de Janeiro. E qual é o destino final para nós espíritos? A felicidade. É o desiderato. É o ponto final da nossa caminhada. A forma de adquiri-la, aí é com cada um de nós. Então, nós sabemos esse processo da evolução do espírito. O que nos falta é um entendimento desse processo. Porque nós associamos, muitas vezes, um momento de evolução que seria aquele momento da felicidade. Está tudo certo, está tudo bom, né? Estou bem. Esquecendo que o outro processo, que é o destino lá do amor ou da dor, também é um processo evolutivo. Conversávamos ainda há pouco aí. Nós falávamos, às vezes, a pessoa recebe um resultado de uma doença relativamente grave, essa pessoa cai em desespero, cai em dor, em sofrimento, porque ainda não entendeu
que a dor é também um processo de evolução do espírito. E se nós não optamos pelo amor, e não é uma opção momentânea, é uma opção de vida, e a vida é eterna. Não é uma opção só agora. Eu posso iniciar agora essa opção pelo amor. Mas há quanto tempo eu venho optando pela dor? Então os processos são regeneradores. Os processos são para nos ajustarmos à lei divina, entendendo esse processo como evolução. Nós trouxemos esse livro aqui, muito interessante, Comentários Evangélicos pelo Espírito Bezerra de Menezes. E Bezerra de Menezes nos chama a atenção, comentando essa passagem evangélica, essa parábola, ele fala primeiro sobre a causa do retorno. A causa do retorno daquele filho mais novo. E ele fala o seguinte, Bezerra de Menezes: foi o sofrimento. Olha que interessante a colocação do doutor Bezerra de Menezes. Foi o sofrimento, não a saudade, que conduziu de volta o filho pródigo. Olha a questão do sentimento aí. Não foi porque ele falou assim, eu estou com saudade do meu pai, do meu irmão, eu estou com saudade da minha casa paterna. Não, não foi. Foi o sofrimento. Olha aqui a unidade de destino, a opção pela dor. Porque muitas vezes nós podemos pensar assim, mas aquele jovem, ele não tinha muita consciência, quando ele saiu da casa do pai, que ele poderia chegar àquela situação. Mas nós sabemos sim. Né? Nós sabemos sim. É uma questão de opção. Ele fez a opção. E se a saudade houvesse, foi do conforto e do pão farto, e não dos familiares. Vejam como nós podemos nos colocar nisso aí. De que forma nós estamos retornando à casa do Pai, como o Hilton falou aqui no início. Nós estamos retornando porque temos saudade desse Pai, esse Pai amoroso, justo e bom. Ou será que nós estamos retornando porque é o conforto? É a facilidade de ser? Mas ainda assim, trazido pelo sofrimento, o Pai o acolheu generoso sem perguntar e nem reclamar. Desculpa, e nem recriminar. Esse é o Pai. Bem diferente de nós, né, pais? Humanos. A gente, eu não falei para você. Você não me obedece. Está vendo o que deu? Mereceu você aprender. O Pai Celestial, Ele usa tudo isso em generosidade e sem nenhuma recriminação. O Divino Pai, infinitamente generoso, tampouco nos questiona os motivos que nos levam a procurá-lo e jamais condena. E isso grandemente nos beneficia, porque a maioria de nós apenas se dispõe a buscar o bem e a espiritualidade, o amor e a beleza celestiais, quando nos saturamos do mal e da matéria, do ódio e da extrema fealdade que criamos, permanecendo distante de Deus, exilados em terra estranha. Nós vemos chegar nas casas espíritas muitas pessoas quebradas pela dor, desanimadas, chegando a ponto, às vezes, de querer colocar um termo à própria existência. Porque justamente não se preocupou, não buscou a espiritualidade. A gente observa, e isso acontece comigo, acontece com todos nós, quando nós estamos na dor e que nós sentimos um alívio dessa dor, porque buscamos esse amparo espiritual, nós achamos que estamos bem. Não entendemos que o remédio espiritual não é para agora somente. É para toda a nossa existência, para toda a nossa vida.
Nós estamos num tratamento permanente, diuturno. Não é de um momento só. Porque ainda possuímos em nós muitas coisas a serem trabalhadas. E são coisas que nos trazem dor, infelicidade, doenças, complicações diversas. E ao buscar essa assiduidade, essa frequência nesse movimento espiritual, nós vamos nos fortalecendo. Fazendo uma comparação rústica, seria uma pessoa num processo de infecção muito grande, o médico lhe passa um antibiótico e fala, você toma aí 7 dias, 10 dias, para que o remédio possa fazer efeito. E aí eu tomo 2, 3, 4, dá aquela melhora, eu falo, deixa o remédio para lá. Trazendo para o campo espiritual, que não é de 7 dias, 10 dias, é de toda uma vida, então dá para entender porque nós somos, se posso assim dizer, relapsos nesse tratamento espiritual. Porque é importante que nós reconheçamos que nós somos doentes. De uma certa forma somos doentes da alma. É muito simples. Olha o planeta que nós estamos reencarnados. Então, eu acho que deve ser um incentivo para nós buscarmos essa melhora. Eu falava outro dia lá em casa que a gente tem que sempre estar fazendo reflexões, porque nós temos uma ideia seguinte, eu não vou pensar nessa coisa não, senão isso vai acontecer. Né? Eu não vou pensar em ter uma doença, porque senão vai acontecer doença. Eu não vou pensar em acontecer determinada coisa, vai acontecer. A gente se coloca muito em cima, né? Uma capacidade de pensar e de movimentar os fluidos cósmico universal e acontecer a coisa. Evidentemente que um pensamento, né, permanente, e não só um, nessa situação, pode até que ocorra um desequilíbrio do processo. Mas não isso. Então eu dizia que nós passamos por provações. E por que nós passamos por provações? Porque estamos reencarnados num planeta de expiação e provas. Então a prova é uma exigência da própria escola que nós estamos. Eu falei, nós passamos por uma aprovação financeira, por uma aprovação moral, mas nunca às vezes pensamos na aprovação pela doença. Não, bate na mesa, não fala em doença aqui não. Mas doença é uma consequência natural do nosso processo. Eu dizia, eu tinha numa palestra, que eu peguei uma alergia terrível, e eu falei, olha gente, vocês me desculpem se eu tossir, né? Porque vai denunciar a minha inferioridade espiritual. E as pessoas riram. Eu falei, porque eu, pelo que eu sei, espírito superior não tem alergia. Né? Então já vai denunciar a minha inferioridade espiritual. Porque esse é o processo. Nós ainda não estamos isentos. Porque não ajustamos ainda. Vamos ajustar, sim. Mas temos que entender esse processo aqui. Vejam bem que houve uma reflexão daquele filho mais novo. Ele caiu em si. Falou, poxa, errei. Reconheceu o erro. Mas só o reconhecer o erro não basta. Porque eu reconheço o erro, ótimo, mas permaneço no mesmo lugar. Passiva de cometer o erro. Novamente. E o que ele fez? Ele reconheceu o erro, levantou-se e foi buscar o pai. Olha o movimento. Ele tomou uma decisão, ele agiu. Ele não só arrependeu. Ele foi reparar. Ele foi reparar. E nesse processo de retorno, talvez é algo que nós ainda temos que aprender, e a lição nos traz esse aprendizado, é do reconhecimento perante aquele que erramos com ele, que é o pai dessa falha. Pai, pequei contra Deus e contra ti. Esse é o reconhecimento. Esse reconhecimento é que nos possibilita e chancela o nosso processo de crescimento. É o reconhecimento. Pai, eu errei.
eu errei, me perdoe. Eu não quero nem que o Senhor me dê as condições que eu tinha, mas me dê as mínimas condições para eu viver honrosamente bem. Vou trabalhar como seus empregados. É o processo da reparação, é o processo da humildade. Não, nós não reparamos nada na nossa existência, na nossa vida, se nós não formos humildes. Porque o filho poderia voltar e dizer, eu sou seu filho. E como pai, o senhor tem a obrigação de me cuidar, mesmo eu tenha errado. Sim, esse pai que ele menciona que é Deus, sim, que nos recebe sempre generosamente. E como diz aqui o texto, não nos pergunta nada. Mas nós temos que fazer todo o processo de reparação, de aprendizado. E o pai vai estar olhando, auxiliando no que puder, mas olhando, porque o recomeço é de cada um de nós. É lamentável que não busquemos poupar-nos todo esse sofrimento e desolação através de uma vivência evangélica mais real, mais profunda, mais cedo iniciada. Alguns de nós aqui começamos, né, já com a madureza. Mas que bom. Eu dizia sexta-feira lá no centro para uma pessoa amiga, mas olha, eu fico muito feliz, né, e esperançoso quando eu vejo crianças dentro da casa espírita. Porque quando eu fui para a casa espírita eu tinha 40 anos de idade. Né? E quando eu vejo uma criança como essa que está aqui, buscando esse entendimento mais cedo, porque tudo aquilo que nós conquistamos nos auxiliará, é ou não é? Tudo aquilo que conquistamos nos auxiliará. Ora, se eu conquisto, né, na flor da idade, é evidente que eu terei mais tempo para usufruir disso e aprimorar isso aí, né? Mais cedo ou mais tarde, por um motivo ou outro, percebemos que melhor estaríamos junto ao Mestre, em ligação com o Pai. Até chegar isso, às vezes passa por muita dor, muito sofrimento, né? E iniciarmos a longa e penosa jornada evolutiva, não mais avançando automaticamente, mas deliberada e corajosamente, conscientes e esforçadamente. Aí é eu ter consciência do processo e me esforçar para fazer essa mudança. Bezerra falou sobre a causa do retorno, mas ele faz outro comentário aqui, quando ele fala do retorno à casa. Ele falou, qual foi a causa que levou esse filho a retornar? Qual é a causa que está nos levando a retornar à casa do Pai? Cada um de nós. Essa é a reflexão também fica. O que eu estou promovendo na minha vida diária para esse retorno? Aí ele fala do retorno. Aí ele comenta aqui, meditemos na oportunidade do seu retorno à casa paterna. Bezerra fala isso. Na verdade, ele comenta, aquele jovem retornou bastante tarde. Não só ele retornou, mas ele podia ter retornado um pouco mais cedo. Uma vez que já havia despendido toda a sua parte na herança. Ele tinha acabado com tudo. Bezerra comenta que naquele momento ele deveria ter parado e falar, vou retornar para a casa do meu pai. Mas ele insistiu, sofreu desilusões, afastou-se de falsos amigos do tempo, de prosperidade, que sempre é assim, né? E passou pelas angústias da solidão, da miséria, reduzido a uma condição inferior à dos servos do seu pai, que solicitou até as comidas que eram dadas para os porcos. Entretanto, ele considera, Bezerra de Menezes, que ele retornou tarde, porque só após isso que ele decidiu retornar. E ele comenta aqui que quando ele retornou, o seu irmão revoltou-se com ele.
O seu irmão invejoso da carinhosa e paternal acolhida dispensada a ele, que regressava de infeliz jornada. Nós vimos aqui que o irmão nem chamou ele de irmão, se referiu ao pai, referindo-se ao pai, falou, teu filho. E aí Bezerra faz uma consideração aqui, e que pode ser para todos nós. Imaginai agora, se mais houvera tardado o filho pródigo em regressar, se ele tivesse demorado um pouco mais, ele já tinha demorado, mas se demora um pouco mais, e ao fazê-lo, tivesse já seu pai passado ao plano espiritual. Se esse filho mais novo, quando resolveu voltar, chegasse em casa e o seu pai já estivesse desencarnado, deixando seu irmão à testa da direção da casa, porque quem ficou foi o irmão mais velho. E era na tradição judaica, quem cuidava da casa, na ausência do pai, era o irmão mais velho. Por isso Jesus é também chamado o irmão mais velho, que é o irmão que cuida de todos nós. Podemos crer que este ter-lhe-ia concedido apenas um lugar de servo para ele humildemente pleiteado, e não se dignaria recebê-lo como irmão que retornava. Fica para nós assim. Será que nós estamos demorando a retornar à casa do Pai? Será que nós, quando decidimos retornar, vamos encontrar as situações favoráveis que vão nos ajudar a contribuir um pouco mais para a nossa redenção, o nosso reerguimento? Tem muita gente que fala, não, nessa encarnação está difícil, eu vou deixar para a próxima. Será que vai ter uma próxima tão próxima assim? Será que vai ter uma próxima com as condições atuais que nós temos? Eis a imagem do que tantas vezes sucede aos que não se dão pressa em regressar ao reino de Deus. Perdem preciosas e benditas oportunidades do retorno ao caminho do bem, de esclarecimento e de redenção dos seus espíritos, enquanto permanece o Senhor da vida a guardá-los amoroso e compassivo. E aí nós lembramos, quando Jesus, se referindo a nós, nos disse, vem e segue-me. Esse chamado já tem mais de 2000 anos. Vem e segue-me. Será que nós não estamos demorando a ouvir e ouvindo a decidir por segui-lo? E Bezerra finaliza, e nós também finalizamos, quando ele diz, buscai zelosamente aproveitar a bendita possibilidade de mais rápida integração na lei de Deus que ele atualmente vos concede. Meus queridos, nós temos e nos encontramos com todas as possibilidades, com todas as condições para realizarmos aquilo que temos para realizar. Evidentemente que não vamos pensar em realizar só com facilidade. Não é assim. Mesmo diante das mais difíceis situações, nós podemos transformar isso num processo de crescimento. E como fazemos isso? Entendendo a lei divina, entendendo que ela é para todos, que ela é justa, que ela é uma lei amorosa e que é uma lei que nos tem de levar ao nosso aperfeiçoamento. Então, que nós, ao perpassarmos por esta parábola novamente, temos olhos mais lúcidos, mais claros, um entendimento mais aprimorado, para nos definirmos nessas situações. Ser aquele filho mais novo, ou ser aquele filho mais velho. Porque a lei de Deus é justa, como foi justa para um e justa para o outro. E que Ele possa nos envolver a todos e nos proteger sempre. Que assim seja. E muito obrigado.